Meu filho, escuta, um certo refinamento intelectual não é sinal nem de que o indivíduo está buscando a verdade, nem de que ele mereça respeito e nem de que ele seja nada. O problema é o seguinte, essa turminha que veio dos Wunderblogs, todos eles têm esse culto do refinamento. E agora, no começo era um refinamento mais literário, depois virou um refinamento filosófico. Né? Tá aí o Júlio Lema não fala 3 palavras sem citar 5 autores com fontes gregas, etc, etc, 5 expressões em inglês, mais 4, 5 em alemão. Mas escuta, mas meu Deus, você não percebe que isso aí é frescura, isso não é filosofia, meu Deus do céu. Quer dizer, o jeito de ficar, né, exibindo cultura, dropping names, né? Fala uma coisinha, eu digo uma coisa e não me responde com 5 autores. Eu digo, isso chama-se dropping names, né? É você arrotar a importância. Aquele negócio de, o Caetano mora no meu prédio. Né? Meu filho, eu li 100 vezes mais livro de filosofia que você. Tenho muito mais cultura filosófica que você. Só que é o seguinte, quando eu vou discutir uma coisa, eu me atenho ao assunto. E só cito um autor, uma coisa assim, se for absolutamente necessário para o esclarecimento da coisa. Quer dizer, as fontes são uma coisa e o assunto é outro. Você tem que se ater ao assunto e tentar ser o mais simples e objetivo que você possa. Por quê? Porque todos os filósofos fizeram assim. Aristóteles era assim, Platão era assim, Sócrates era assim, Santo Tomás de Aquino era assim. Então, agora, esse entojamento, inclusive, está aqui o próprio Adriano Corrêa, disse, não, eu estou querendo aqui sair do Brasil, estudar em Princeton, porque lá é a grande fonte para o estudo da filosofia grega, etc. Você está muitíssimo enganado, meu filho. Em Princeton não tem filosofia nenhuma. Em Princeton só tem também, como na USP, cultura filosófica. Acontece que, como, vamos dizer, as pessoas ocupadas dessa atividade técnico-profissional, que estão transformando a filosofia vamos dizer, numa atividade puramente técnico-profissional, elas são muitas, e elas dominaram as universidades. Então, é incrível, essas pessoas adquirem o prestígio de filósofos. Né? Então, algumas são muito boas nessa atividade. Por exemplo, o pessoal me pergunta aqui do William Lane Craig. O William Lane Craig é excelente, ele ficou famoso na polêmica. Né? Ele está tendo essa polêmica com esses ateístas militantes, e ele se sai muito bem, porque ele é um homem de uma cultura monumental e conhece, né, todas as técnicas lógicas, dialéticas, retóricas, etc, etc. Então, ninguém pode ir com ele. Ele é ótimo, só tem o seguinte, William Lane Craig não tem uma única contribuição filosófica original. Ele é um grande erudito, ele não é um grande filósofo. Ele é um grande erudito em matéria filosófica. Inclusive escreveu, tem livros dele, estudos, né, sobre a noção do tempo na filosofia antiga até medieval, sobre a noção da presciência divina, desde Platão desde Aristóteles até Soares. Né? Então, é um erudito, sem dúvida. Eu digo, mas espera aí, mas entre ser um erudito em filosofia e ser um filósofo, a diferença é monstruosa, gente. Porque eu digo o seguinte, o erudito estuda filosofia, estuda história da filosofia, estuda os autores filosóficos, os textos filosóficos. Um filósofo não estuda filosofia. Para dizer como Eric Wegener, né? Ele diz, não estuda filosofia, estuda a realidade. Quem estuda filosofia são os eruditos, são os professores. Um filósofo tem que adquirir toda a sua cultura filosófica e depois usá-la como instrumento para sondar a realidade. É? Acontece o seguinte, só tem um pequeno problema. Enquanto você está discutindo filosofia, ou seja, as questões acadêmicas da filosofia, né, você tem aquela segurança, aquele reconforto de você poder se apoiar no consenso dos seus pares. Então, por exemplo, se você interpreta um trecho de Aristóteles de uma certa maneira, você sabe que existem 100 mil, 200 mil, 1 milhão de eruditos estudando aquilo, e você pode citar 400 deles que apoiam a sua interpretação. Então você está sempre discutindo num ambiente onde existe a força do consenso. Agora, quando você está investigando a realidade, você está investigando uma coisa, algum aspecto dela que os outros não estudaram. Então não tem uma só autoridade na qual você possa se apoiar. Entendeu? Então, por exemplo, tudo que Eric Wegener descobriu, se foi ele que descobriu é porque ninguém sabia, é? Então não tem ninguém que possa dar respaldo a ele. Então a atividade do filósofo é uma atividade de desbravador.
de continentes cognitivos ainda não explorados, de assuntos da realidade que não são conhecidos. Agora, a passo que a erudição é exatamente o contrário. A erudição é formação de consenso. Você está entendendo? Então, para que serve? Claro que isso é uma atividade utilíssima. Por exemplo, eu lembro quando eu tive aquela discussão com o Paulo Giraldelli a respeito de uma interpretação de um trecho de Platão, né, em que eu dizia que Platão havia comparado os filósofos aos amantes de espetáculos. Só que ele dizia, algumas pessoas amam o espetáculo das aparências, outras amam o espetáculo da verdade. E era essa a comparação que Platão fazia. Daí entra o Paulo Giraldelli e fala, isso lá é o analfabeto, ele está dizendo que os filósofos são amantes de espetáculos, quando Platão disse exatamente o contrário, ele disse que tem os filósofos do lado, os amantes de espetáculos do outro. Daí eu peguei, né, mostrei o texto original para ele, o texto original grego, está aqui, ó, está aqui como é que é um negócio, né, provando por A mais B. Ainda assim ele continuou ranhetando. Mas é o seguinte, eu estava com muita segurança na coisa, por quê? Porque eu conheço a tradição de estudos platônicos, e nessa tradição eu conheço 40, 50 autores que trataram exatamente desse trecho. Então a interpretação que eu fiz está respaldada numa tradição erudita. Ou seja, entre os eruditos, entre os estudiosos do platonismo, entre os filólogos e historiadores da filosofia, não há a menor dúvida quanto à interpretação daquele trecho. Então eu sabia que o Paulo Giraldelli estava dando uma de analfabeto. Então a erudição filosófica serve para isso, para você tirar esse tipo de dúvida, você está entendendo? E para você ter a certeza de que você está entendendo os textos antigos. Agora, então aí você trabalha dentro de um ambiente profissional, onde você tem centenas de colegas, pessoas igualmente eruditas, que estudaram o assunto e podem confirmar ou impugnar o que você está falando. Quando você entra na filosofia propriamente dita, você não tem isso. Por exemplo, você imagina quando Giambattista Vico, no século XVIII, ele pela primeira vez disse uma frase fundamental: nós só conhecemos perfeitamente bem aquilo que nós próprios fizemos. Portanto, nós conhecemos melhor o mundo humano do que o mundo da natureza. Então, a base do conhecimento tem que ser o estudo das coisas humanas, da história, da poesia, etc, etc. E o da natureza vem em segundo lugar, porque o fundamento seria então o que hoje nós chamamos de ciências humanas. Ninguém tinha pensado nisso antes. Giambattista Vico era um professor desconhecido, tá certo? Da Itália, e ele não tinha ninguém para apoiá-lo. Não tinha um contexto de profissionais para dizer ele tem razão ou não tem. O pessoal nem entendeu direito o que ele falou. Tanto que Giambattista Vico só veio a ser compreendido mesmo no século XX, graças ao Benedetto Croce. Do mesmo modo, quando, por exemplo, Eric Wegener, Eric Wegener descobre, então, a raiz gnóstica e messiânica dos movimentos ideológicos modernos. Então, também ninguém tinha pensado nisso, meu Deus do céu. O que é que vai confirmar? Leva 50, 60 anos para depois ter uma discussão. Para uma descoberta, um avanço filosófico, um progresso na filosofia, se tornar matéria de ensino e erudição, são 50, 60 anos que passam, no mínimo. Então são atividades completamente diferentes. Parece que está difícil as pessoas entenderem isso no Brasil. Por quê? Você vê, até eu mesmo fui um dos responsáveis por criar uma onda de estudos eruditos no Brasil. Porque como no Imbecil Coletivo, em artigos, eu fazia mal gozação com esses professores da USP, da PUC, etc. Mostrando que são todos analfabetos. Logo apareceu um rapaz e falou, porra, está certo, nós precisamos estudar, porra. E eles foram estudar. Só que acharam que estudar filosofia é tudo. Eu digo, mas não é tudo. Isso é só um pedacinho. Em primeiro lugar, você tem que estar aberto à realidade, meu filho. E a realidade não é matéria de discussão acadêmica. A realidade você tem que sondar continentes que não foram desbravados ainda. Então, para mim, é o seguinte, o sujeito fazer uma bela discussão de um tema filosófico, para mim não prova nada, prova apenas que é um bom estudante de filosofia. Agora, eu quero ver ele entender o que se passa na realidade, por exemplo, na sociedade humana.
Então, esse é o teste. Eu sigo sempre a orientação do Wegener nesse sentido. Não estudo filosofia, estudo a realidade. Bom, filosofia eu já estudei. Já adquiri minha cultura filosófica, eu levei 20 anos fazendo isso, só que eu não achava que eu era um filósofo nesse tempo. Né? Era apenas um estudante. Você parar de trabalhar apenas com textos, interpretação de textos e discussões acadêmicas, genéricas, mesmo que sejam de temas filosóficos muito nobres, como por exemplo a questão do determinismo livre-arbítrio, a existência de Deus, etc. São temas muito bonitos, mas são temas de discussão acadêmica, meu Deus do céu. Agora, veja, um grande professor de filosofia que foi Alain. Alain também tentava, quer dizer, teve 2 ou 3 gerações de filósofos franceses que foram alunos de Alain, e todos tiravam o chapéu, reconheciam que deviam tudo ao ensinamento daquele professor. E Alain dizia o seguinte: olha, tudo isso que nós estamos estudando, isso é tudo uma besteira se a gente não for capaz de explicar alguma coisa da realidade. Então vamos pegar um caso real, alguma coisa que está acontecendo, e vamos tentar entender. E ele pegou, naquela época, no começo do século XX, os americanos tinham feito uma campanha para a erradicação da febre amarela em Cuba. E o Alain pegou aquele exemplo, diz, olha, isso aqui é um exemplo de uma ação humana, planejada, bem executada e bem sucedida. É isso que nós vamos estudar. Se a gente conseguir entender isto, nós vamos ter progredido muito mais do que se nós decorarmos as obras de Platão e Aristóteles. E isso está certo, porque estudar Platão e Aristóteles, estudar, adquirir erudição filosófica é a primeira etapa. Mas é só um começo, meu Deus do céu. Depois tem que largar isso e tentar entender alguma coisa da realidade. Por exemplo, essas investigações que eu fiz sobre o Foro de São Paulo são uma aplicação de técnicas que eu aprendi no estudo da filosofia, meu Deus do céu. Tem uma apostila minha que se chama Questões de Método nas Ciências Sociais. Está lá explicado todos os fundamentos metodológicos do que eu usei para fazer a investigação do Foro de São Paulo e descobri o que estava acontecendo efetivamente. A dica do Foro de São Paulo e a documentação eu dei todinha ao Zé Carlos Graça Wagner. Mas a interpretação geral que eu dei, essa é minha, e está fundamentada em preceitos metodológicos que eu desenvolvi, né, e que estão expostos nessa apostila que eu usei lá no curso de Filosofia Política e Teoria do Estado que eu dei no Paraná. Então falou, ó, se eu tenho a certeza de que eu sei alguma coisa, é porque eu testo os meus conhecimentos na realidade e não em discussões teóricas acadêmicas, meu Deus do céu. Você vai, por exemplo, você pega a obra inteira de grandes filósofos do século XX, você pega a obra inteira do Eric Wegener, a obra inteira do Bernard Lonergan, a obra inteira do Xavier Zubiri, dificilmente você encontra uma discussão sobre essas questões genéricas da filosofia. Por exemplo, por que eu acho o Xavier Zubiri um grande filósofo? Porque ele leu Aristóteles todo, porque ele sabe ler Aristóteles, porque ele faz análise de texto de Aristóteles, tá certo? E porque ele é capaz de discutir questões acadêmicas? Não. É porque ele descobriu uma coisa fundamental. Eu vou explicar para você o que o homem descobriu. Desde o tempo de Aristóteles se acreditava que a atividade da inteligência humana se expressa fundamentalmente no juízo. O juízo é uma afirmação. Então, se você pegar qualquer manual de lógica clássica, ele vai dizer para você que a simples apreensão, quer dizer, você vê uma coisa e saber o que é, por exemplo, isto é um livro, aquilo é uma vaca, isto é um poste, né? A simples apreensão não implica afirmação nem negação. É apenas uma percepção, né? Neutra, por assim dizer. E que a atividade da inteligência começa na hora que você afirma algo. Por exemplo, isto é uma... X é Y e não é J, por exemplo. Né? E depois de 2000 anos dessa tradição, entra o Xavier Zubiri e diz, não, a atividade fundamental da inteligência é a simples apreensão. Por quê? Porque o ser humano, quando apreende um objeto, ele vê, sei lá, um porco-espinho, uma árvore, ele não a apreende como os animais, ele a apreende como realidade, ao passo que os animais a apreendem apenas como um estímulo. Então, a capacidade de apreender realidade é o ato essencial e máximo da inteligência humana, e não o juízo. O juízo é secundário. Afirmar alguma coisa a respeito é secundário. O principal é apreender
as coisas como reais. Quando eu li isso no Xavier Zubiri, isso vai fazer quase 30 anos, eu quase tive um orgasmo. Por quê? Porque sempre que eu li o livro de lógica, eu tropeçava na noção da simples apreensão e falava, isso não faz sentido, isso não faz sentido, isso que eles estão dizendo não faz sentido. Parece que faz, mas isso é apenas, vamos dizer, um axioma que eles estão botando no começo para poder continuar raciocinando, não é uma coisa que tenha fundamento em si. Daí eu li no Xavier Zubiri e falou, raios, eu não estava errado, porque havia, enquanto eu estava desconfiando disso, havia já um grande filósofo, onde eu estava indo com a farinha, tinha um filósofo já estava voltando com o bolo. O Xavier Zubiri já tinha percebido aquilo, já tinha descoberto a coisa, já tinha fundamentado, falei, pronto, então quebrou o mau galho. Só que é o seguinte, quantas pessoas estavam habilitadas na época a dizer que o Xavier Zubiri estava certo ou errado? Nenhuma. Ele estava desbravando um negócio que nunca ninguém tinha investigado antes. Agora, você vê, por outro lado, quando você vê essas discussões, esse pessoal das discussões acadêmicas, esse pessoal que tem muito treinamento lógico, né, que tem uma formação dita científica, o pessoal quando começa a discutir um negócio, eles empacam em certas dificuldades elementares e levam a vida inteira para vencer aquela dificuldade. Por exemplo, quando eu falo mal da escola analítica, daí logo aparece uma meia dúzia de cristãos para dizer, não, mas agora na escola analítica é cheia de cristãos, estão os caras que a escola analítica descobriu que a metafísica é possível, que a discussão da existência de Deus é possível. E meu filho, uma escola de filosofia que leva 100 anos para descobrir que era possível e necessário aquilo que eles diziam que era impossível e inútil, é porque é um bando de cretino. Quer dizer, 100 anos de discussões mais complicadas para concluir uma coisa óbvia que todo mundo já sabia antes. Então, é um avanço técnico que só é necessário para pessoas burras. Porque eu vou dizer o seguinte, existem 3 níveis que você pode apreender alguma coisa. O primeiro nível é intuitivo, quer dizer, você percebe imediatamente. Segundo nível, você vai ter que transformar aquilo num conceito. Dá mais trabalho. Terceiro, não são 3, são 4 níveis. Terceiro nível, você tem que provar aquilo. Bom, provar leva um tempão. Agora, quarto nível, você tem que responder às objeções. Meu filho, no ato intuitivo leva 1 segundo. A formação de um conceito pode levar algumas semanas. A elaboração da prova pode levar alguns anos. E a refutação das objeções pode levar 1 século. Então, o que você tem que fazer? Você tem que seguir a linha onde está o conhecimento e não onde está a prova, meu Deus do céu. A própria necessidade da prova, às vezes, é um sinal de burrice. Quando a pessoa te pede prova de uma coisa óbvia, tá certo? É sinal de que a mente dela está funcionando apenas analiticamente, sem a capacidade de apreensão intuitiva. Então tem alguma coisa errada na cabeça, no cérebro do cara. Porque você vê, Aristóteles, que inventou a lógica, tá certo? Ele sabia que das coisas fundamentais não existe prova, meu Deus do céu. Agora, os caras querem prova de tudo, inclusive dos próprios fundamentos da lógica. Eu digo, bom, então isso não vai terminar tão cedo, meu filho. Vai virar uma atividade de partir cabelo em 4 e o proveito cognitivo vai ser mínimo. Porque só vai servir para depois de 100 anos, vocês provarem para vocês mesmos alguma coisa que todo mundo já sabia antes. Então, quer dizer, esse aparente refinamento, né, técnico, lógico, isso é uma coisa de gente burra. Né?